Terça-feira, dia 13 de abril. Hoje eu quero te convidar para uma experiência de viagem. A gente vai partir aqui de Engenheiro Coelho, na região de Campinas, interiorzão do estado de São Paulo, para Campina Grande, na Paraíba. Isso não é uma viagem comum, é uma viagem de pregação. Toma seu lugar e me acompanha nessa experiência bacana. Antes de ir para o aeroporto de Guarulhos, que por si só já garante uma viagem mais cansativa do que o trecho Sudeste-Nordeste, eu vou trabalhar meio expediente. As instituições adventistas têm a tradição de se instalar longe dos grandes centros urbanos. Em situações como uma viagem, isso pode acabar representando alguma dificuldade. Você precisa viajar para fazer uma viagem. No meu caso, sem carro, isso acaba sendo um pouco mais desgastante. Para percorrer um caminho de aproximadamente 50 km até Campinas, eu levei 3 horas e meia. E ainda teria um ônibus até Guarulhos, com mais umas 3 horas pela frente. Da Marginal Tietê a gente não espera nada muito diferente que muito trânsito. Agora são 7 horas, a viagem durou 3 horas, meia hora a mais do que o esperado. Eu não venho a Guarulhos há muitos anos. O meu primeiro voo Rio-São Paulo foi um voo Santos Dumont, que é o aeroporto menor no Rio, aqui para Guarulhos. E aqui também, além de ser o primeiro voo, foi a primeira e espero que única vez na minha vida onde eu perdi um voo. Então é um lugar de lembranças. Eu não sou uma pessoa que viaja com muita frequência, o que me faz ter uma visão um pouco romântica dos aeroportos. Para passar o tempo, eu fico reparando nas feições das pessoas. Alguns estão realizando o sonho do primeiro voo, outros estão tendo pesadelos com turbulências. Algumas pessoas estão pensando nos seus negócios simplesmente, enquanto os outros estão indo curtir férias. Vamos nos preparar para a decolagem. Cada voo tem centenas de histórias únicas. E reparar nas pessoas e nas suas expectativas me faz tirar um pouco o foco das minhas próprias vertigens e enjoos, que são companheiras inseparáveis de viagem. Depois de 2 horas e meia de voo, foi possível ver as primeiras luzes da capital de todos os paraibanos, João Pessoa, a penúltima etapa da nossa viagem. Literalmente foi o melhor voo da vida até agora, sem crise, sem fortes dores, aqueles incômodos, vertigens característicos. E depois de uma chegada tranquila, um pequeno estresse, só para variar. Estava assim nas esteiras, né? Quebrada. E assim ela foi entregue. Logo depois eu encontrei o meu querido amigo Igor Queiroz, que foi o meu anfitrião durante toda a viagem. Foram mais 2 horas de carro até Campina Grande. No dia seguinte eu trabalhei pela manhã e à tarde estive com ele. Depois de almoçarmos juntos, o que inclusive é um dos grandes momentos de uma viagem como essa, poder estar próximo de amigos que você não vê há algum tempo, nós fomos a uma gráfica que funciona dentro da Universidade Federal de Campina Grande. Lá nós buscamos um material que foi produzido pela organização do evento com uma seleção de textos que seriam importantes para pregadores. Esse conteúdo foi produzido como um material didático e entregue para todos os inscritos, o que mostrou a preocupação deles com os estudos e com o aprendizado de cada uma das pessoas que se dedicaram a aprender um pouquinho mais sobre a pregação, que foi o grande tema desse congresso.
E à noite iniciaram-se os trabalhos. Depois de um devocional realizado pelo pastor Elton Paz, que é o responsável pelo distrito da Igreja do Cruzeiro, em Campina Grande, fiz a minha primeira palestra. A diferença entre um palestrante motivacional e um pregador é que nós não temos um compromisso com os nossos ouvintes de entregar aquilo que eles esperam. O compromisso que a gente tem é com o que o Senhor espera de nós. E isso faz com que a gente deva ter, obrigatoriamente, uma forma diferente de lidar com as questões. Nós não somos meros palestrantes. Por isso, o pregador não é feito só de habilidade retórica. No momento em que a gente sobe e fala em nome do Senhor, no momento que a gente abre a Escritura e fala acerca dela, a gente está abaixo de uma autoridade. Não há em nós mesmos qualquer autoridade para o que nós fazemos. Nós fazemos como servidores, nós fazemos e falamos em nome de outro. As ideias não são nossas, os argumentos não pertencem a nós. Estão todos vinculados à autoridade que o Senhor tem a dar. Se desvincular da autoridade que Deus tem a dar é abrir caminho para que você seja um falso pregador, para que você haja de forma muito semelhante a um falso profeta. No sábado pela manhã, não só os inscritos estiveram presentes, mas toda a igreja. Isso foi muito importante, porque mesmo aqueles que poderiam não ter interesse nas questões teológicas referentes à pregação, tiveram acesso a reflexões importantes. Pregação não é um assunto para especialistas, mas para toda a igreja. Quando a pessoa vem até aqui, essa oportunidade de ser bem aproveitada. E aí, quantas vezes a gente vê o púlpito sendo ocupado com, um monte de coisa. No meu tempo, eu falo no meu tempo porque eu sou velha, realmente eu sou velha. Mas aí, quando eu era adolescente, era a febre. Mensagens subliminares. Lembram disso? Teve uma vez que um pregador no púlpito fez o seguinte. A gente vai falar mais sobre isso. Mas, assim, ele colocou um vídeo assim no telão. Uma igreja grande. Era um vídeo de Lobão, o cantor Lobão, cantor de rock. Ele lá no show de rock, aí de repente ele falou assim, para tudo. Mensagem do inferno para você. Satanás diz, : Aí quando ele ia falar o que Satanás diz, o pregador parou o vídeo e disse, se você quer saber o que Satanás tem a dizer, venha hoje à tarde para o JA, que você vai ouvir a mensagem do diabo. Menino, aquele dia o JA lotou. Todo mundo querendo ouvir a mensagem do diabo. Sério mesmo, não estou brincando não. Tu estava lá nesse dia, Bruno? Pronto. Veja, se a pessoa falasse assim, se você quiser ouvir a mensagem de Cristo Jesus, o Evangelho, vem até o JA hoje à tarde. Ia ter gente. Ia ter a irmãzinha do coque que está sempre lá. Ia ter o pessoal da sonoplastia. Pronto. É sério, gente. Às vezes a gente quer aquela empolgação porque parece que a palavra de Deus não é empolgante, sabe? Que a gente quer algo mais porque parece que a palavra de Deus é pouco para a gente. Não tem como. A palavra de Deus é perfeita. E é ela que precisa ser ensinada. Vale dizer que essas pregações e palestras estão disponíveis aqui no meu canal do YouTube. E há uma playlist especial em que você pode acessá-las. Para a gente ter gente como Esdras pregando e sendo ouvido, a gente precisa de um povo que se reúne como um só, demandando pela palavra de Deus. Não existe Esdras sem que exista um povo que pede pela palavra do Senhor. Às vezes a gente pensa e a gente quer uma igreja que seja mais reverente, uma igreja que seja, por vezes, mais comportada, literalmente, né? Tenha boas normas de trato social na igreja, mas a gente quer, sobretudo, uma igreja que tenha o coração clamando por Deus.
E nesse processo, a gente tem um monte de ideia, tem um monte de plano, tem um monte de projeto, e a gente tenta executar um monte de coisa. Muitas delas, porém, não surtem efeito. E eu acho que há algo importante da gente aprender com esse texto aqui. Veja, nós podemos ter planos, ideias, isso é muito bom. Igrejas que não têm sonhos ficam mais difíceis, né, para se motivar. Mas a gente precisa ter uma motivação que vem através da Escritura e da Palavra de Deus. As motivações e as ações que nós realizamos, apartadas da revelação do Senhor, vão ser falsas. A gente pode produzir muito resultado de forma artificial, e esse resultado artificial não é aquele que Deus quer oferecer. E a gente também não pode exigir de Deus a constância, a segurança e a santificação que Ele oferece através da palavra dEle, quando a gente utiliza outros mecanismos para tentar fazer com que a igreja seja motivada. Ao todo, a Jornada da Pregação ofereceu 3 dias de treinamento teórico e prático. Um dos momentos mais especiais para mim, e que definitivamente não poderia ficar de fora, foi o de oração. Se o objetivo era conduzir aqueles pregadores a uma experiência completa sobre a produção de sermões bíblicos, nós não poderíamos fugir de uma das etapas mais fundamentais. Para além de métodos, técnicas e conhecimento, o contato com aquele que nos ordena pregar é insubstituível. Logo após vieram mais algumas palestras. A minha, da tarde, foi sobre o histórico da pregação expositiva no contexto do Adventismo. A fala completa você pode conferir aqui no canal, clicando no card. Além disso, nós tivemos outros 2 pregadores ilustres, o Giovanni Fonseca, esposo da Vanédia, e o Dr. Bruno Ribeiro. Mas, enquanto você não descobrir a ideia central do texto, muito clara, que as pessoas saiam dali. Não, o fulano de tal falou sobre a importância da fé. E qual é a importância da fé? Ele respondeu isso para mim. Sai com isso em mente, a pessoa, você não pregou de forma clara, e as pessoas vão sair da igreja, só sabem não, ele falou sobre fé. Tipo assim, tem uma história de um homem que, voltando do culto, né, para sua casa, falou para a esposa, né? Aliás, a esposa perguntou a ele sobre o que o pregador falou. Aí ele falou sobre o pecado. Ela, querendo mais informações sobre isso, né, perguntou assim, mas dê mais detalhes. Ele falou o quê sobre o pecado? Aí ele, eu acho que ela era contra. Não ficou nada claro para ele, né? Não é eu falar da minha vida, não é eu ficar fazendo vocês rirem, não é essas coisas. E também não é uma aula de teologia, que essa é uma tentação oposta, tá? Então, porque esse povo quer dar aula aí no público, mas um sermão expositivo, um sermão bíblico, não é isso, irmãos. Um sermão bíblico, ele deve levar as pessoas, e por isso que a aplicação é importante, tá? Porque um sermão, olha como a frase que eu coloquei aqui, ele deve levar as pessoas a se assemelharem à imagem e semelhança de Deus. Então, o sermão é um instrumento pelo qual Deus, através da exposição da sua palavra, torna o ouvinte mais parecido com Cristo. Torna o ouvinte a imagem e semelhança de Deus. Como é que o ouvinte pode ser a imagem e semelhança de Deus, irmãos, se ele não aplica aquela verdade bíblica? Quando a gente aplica, o ouvinte vê muito bem aquela verdade. Eu coloquei até essa figura aqui do rei Davi. O Natan, quando chegou para falar com Davi, lembrem disso? Natan, ele chegou com a verdade bíblica, muito clara. E aí, Natan fez uma aplicação ao contar uma parábola. E a noite terminou em grande estilo. Como é de costume, o Giovanni ofereceu ao final da programação a todos os que estavam interessados a possibilidade de adquirir com preços excelentes alguns livros muito bacanas para o aprofundamento dos pregadores. É legal perceber que após compreender melhor algumas questões, a valorização do conhecimento é um resultado quase que automático.
E foi exatamente sobre esse tema, a literatura cristã, que eu falei na manhã de domingo. Se na pregação a gente corre o risco de falar das nossas próprias ideias mais do que da palavra de Deus, uma forma da gente se prevenir contra estar apenas no nosso mundinho é tendo acesso a outros. E a gente pode ter esse acesso através dos livros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muita gente que hoje vende curso online através dessas plataformas, né, e que são bons cursos, não tem nada contra eles. Essas pessoas, na maior parte das vezes, estão produzindo um material que é baseado em quê? É baseado em livro, é baseado em artigo, é baseado em leitura. E aí você tem acesso a um conteúdo mais mastigado, mas que foi, sobretudo, construído através de muito esforço, de muita leitura mesmo. Isso mostra para a gente o seguinte: se existe uma forma de alguém produzir um curso para vender para você, basicamente lendo e organizando esse conteúdo, a forma mais barata, eu posso garantir a vocês, de você ter acesso a determinados conteúdos, é comprando livro e lendo. Se o livro às vezes parece caro, você pode ter certeza que um curso online que vai te entregar muito menos desenvolvimento, vai te dar respostas mais fáceis, mas vai te entregar muito menos desenvolvimento, vai ser muito mais caro. Garanto para você. Viagens para pregar são um presente. Em algumas delas, a generosidade dos irmãos pode te proporcionar uma vista como essa, mas a beleza da orla de Cabo Branco é pequena se comparada à alegria de compartilhar aos outros aquilo que Deus nos tem dado. O Senhor designou uma missão nobre a pessoas comuns, e isso é maravilhoso por si só. Mas Ele é tão bom que nos permite viver momentos de alegria ao lado de pessoas que Ele chama de filhos e que, em Cristo, são feitos nossos irmãos. Os encontros e reencontros proporcionados por uma viagem como essa aquecem o nosso coração e nos dão bons motivos para agradecer. Conhecer mais um pedaço do Brasil, um país pelo qual eu sou perdidamente apaixonado, é um benefício que também não tem como ser desconsiderado. Toda viagem de pregação é um esforço para que um dia os sermões já não sejam mais necessários, uma vez que todos conhecerão ao Senhor, assim como diz o autor de Hebreus. Até lá, há dezenas de livros a escrever, centenas de palestras para fazer milhares de quilômetros a superar, para que o amor de Deus e sua justiça se façam conhecidos a todos. Até breve para Paraíba, até breve para Campina Grande, para João Pessoa, terra de muitos amigos, de gente de bem, de gente de Deus, de gente muito trabalhadora. É isso. Até breve, Paraíba.